Algo mudou. Silenciosamente. Mas profundamente. E dessa vez, não foi um rumor. Não foi especulação. Foi dado. Informação real. E ela veio de onde mais importa na Fórmula 1. A telemetria. Nos bastidores da Audi, os números começaram a contar uma nova história. E quem percebeu isso primeiro, foi Gabriel Bortoleto. Um detalhe aqui. Outro ali. Pequenas evoluções. Mas que, juntas, mudam completamente o cenário. Porque na Fórmula 1, milésimos significam tudo. E quando a telemetria começa a mostrar ganhos consistentes, isso não pode ser ignorado. Segundo fontes internas, os dados mais recentes revelaram algo animador. Melhor eficiência em reta. Ganhos em tração na saída de curva. E principalmente, consistência. Algo que faltava. Algo que preocupava. E que agora, começa a aparecer. Mas por que isso é tão importante? Porque até pouco tempo atrás, o discurso era outro. Dúvidas. Pressão. E até rumores de insatisfação. Mas agora, o jogo pode estar virando. E rápido. Porque quando um piloto sente evolução no carro, tudo muda. A confiança aumenta. O estilo de pilotagem se adapta. E o limite começa a ser explorado de verdade. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com Bortoleto. Mas existe um detalhe crucial. Telemetria não mente. Ela mostra exatamente onde o carro está ganhando, e onde ainda precisa evoluir. E segundo análises, os ganhos da Audi não são aleatórios. São resultado de desenvolvimento, de trabalho técnico, de ajustes finos. E isso é o sinal mais importante de todos. Porque indica direção. Indica que o projeto está funcionando. Mesmo que ainda não esteja no nível ideal. E isso muda completamente a narrativa. Porque agora, não se trata mais de esperar, mas de construir. E crescer. Mas calma. Porque nem tudo é perfeito. Ainda existem limitações. Ainda existem pontos fracos. E ainda existe distância para os líderes. Mas a diferença agora é que existe progresso. E progresso na Fórmula 1 é tudo. Porque sem ele, não há futuro. E com ele, tudo pode acontecer. E é por isso que essa reação de Bortoleto chama tanta atenção. Porque pilotos sentem coisas que os dados confirmam depois. E quando os dois estão alinhados, é sinal de algo grande. Mas a pergunta que fica é: já dá para comemorar? Ou ainda é cedo? A resposta está no equilíbrio. Porque evolução inicial não garante resultado imediato, mas indica caminho. E no caso da Audi, esse caminho parece finalmente claro. E isso muda decisões, muda estratégias. E pode até mudar o futuro de pilotos. Inclusive, o de Bortoleto. Porque se o projeto realmente engrenar, ficar pode ser a melhor escolha. Mas se for apenas uma melhora pontual, o risco continua. E é por isso que os próximos dados serão ainda mais importantes. Mais sessões. Mais corridas. Mais comparações. Porque consistência ao longo do tempo é o que separa evolução real de ilusão momentânea. E no meio disso tudo, a pressão continua. Mas agora, com um ingrediente novo. Esperança. E a esperança, quando baseada em dados, é poderosa. Porque não é apenas emoção. É evidência. E isso muda tudo. Agora imagine esse cenário. A Audi continua evoluindo. O carro começa a brigar no meio do grid. Depois, top 5. E de repente, pódios entram na conversa. Parece distante? Talvez. Mas toda grande virada na Fórmula 1 começa exatamente assim. Com pequenos sinais. Pequenos ganhos. E uma mudança silenciosa, que poucos percebem no início. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo agora. O começo de algo maior.
Agora eu quero saber de você. Já dá para confiar na evolução da Audi, ou ainda é cedo para comemorar? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa possível virada, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na Biru Speed F1, a verdade aparece nos dados.